Uma proposta de emenda à Constituição que tramita na Câmara quer proibir que militares da ativa ocupem cargos civis. O deputado federal General Peternelli é o relator da PEC e conversa com a gente a partir de agora. Deputado, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Headline News. Conta pra gente qual que é a tramitação e como tramita essa proposta na Câmara. Michael, uma boa tarde. É sempre importante estarmos aqui na Jovem Pan levando ao conhecimento da sociedade do que se refere isso. Importante é saber que quando se propõe uma PEC, primeiro ela tem que ter admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, para depois se criar uma comissão especial, para depois designar para os membros dessa comissão, ter a votação na comissão. Se aprovado, aí ela vai a plenário, tem que entrar para votação em 2 turnos, 3/5 dos deputados. Então nós temos aí um longo caminho. A deputada Perpétua Almeida, ela é uma pessoa muito coerente nas atividades e tem uma preocupação com as Forças Armadas e ela buscou, a ideia era de preservar. E ela faz uma proposta de mudar o artigo 37, inciso 23 da Constituição, colocando que com menos de 10 anos a pessoa perde as atividades de militar e com mais de 10 anos de atividade passa automaticamente para a reserva. O artigo 37 na Constituição cuida do funcionário público civil. O adequado nesse tipo de trabalho é o artigo 142, que cuida das Forças Armadas. E ele, no parágrafo 3º, inciso 3º, ele diz que o militar pode ocupar um cargo temporário e um permanente. Se ele é permanente, automaticamente ele vai para a reserva. O temporário é uma preocupação nesse sentido também. Ele, na mesma hora, ele é agregado da força, ou seja, ele é afastado da força. Segundo aspecto, ele só é promovido por antiguidade e se ele ficar mais de 2 anos, contínuo ou não, ou seja, em 35 anos, se ele ficar mais de 2 anos afastado, ele passa automaticamente com a reserva. Então já há na nossa Constituição uma preocupação nesse sentido. É importante também, Michael, esclarecer que para os militares tem 3 tipos de ocupação: a função militar, a função de natureza militar e a função de natureza civil. Ela abordou o de natureza civil, mas é interessante que todos tenham conhecimento o que é o cargo de natureza militar. E o decreto 9.088 de 2017, ou seja, ainda com o governo Temer, ele esclarece que os cargos de natureza militar que não estariam abrangidos na proposta da deputada são os seguintes: os cargos do governo federal, do Presidência da República, da Vice-Presidência e dos órgãos. Observa que não abrange os estados e nem os municípios, que seriam de natureza civil. Além desses, abrange que o militar também à disposição de uma polícia militar, que antes ocorria, e também de organismos internacionais, é um cargo de natureza militar. E aí nós vamos para o judiciário militar, a defensoria militar e os cargos do judiciário do mais alto nível, no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais superiores. Todos esses cargos são considerados de natureza militar pelo decreto do presidente. Então repara que a intenção dela de preservar, ela não atinge exatamente esses aspectos. E nós temos que sempre lembrar que as Forças Armadas são instituições do Estado brasileiro e não ao governo brasileiro, sempre do Estado brasileiro, e esse é o comportamento de todos os militares, das próprias Forças Armadas, que eu com muito orgulho integrei por 44 anos. Deputado federal, quem participa agora com a gente é o Diogo Schelp. Diogo, pode fazer a sua pergunta ao deputado. Deputado, boa tarde. Deputado, uma preocupação muito grande é com a imagem das Forças Armadas junto à população brasileira, sempre
foi muito positiva. A gente vê, por exemplo, pesquisa de opinião indicando um forte apoio, uma boa imagem, né, da população brasileira, da maioria, pelo menos, em relação às Forças Armadas. E costuma-se dizer que a participação política ou o fato de muitos integrantes das Forças Armadas acabarem se tornando vitrine em participação de cargos no governo pode colocar em risco essa imagem. Eu gostaria de saber, por exemplo, se essa PEC, de que forma ela se aplicaria num caso como o do general Eduardo Pazuello, que, como general da ativa, militar da ativa, foi ministro da Saúde em um período muito conturbado da nossa história. Como eu expliquei, a PEC não atingiria o caso do general Pazuello, já que todos os cargos no nível da presidência da República, da vice-presidência da República e do governo militar são considerados cargos de natureza militar, pelo decreto do presidente Temer, o número 9.088. Então não teria abrangido. Há uma preocupação sempre de preservar e de manter as Forças Armadas nesse aspecto de instituição, como eu disse, do Estado brasileiro. Então, o que ela está propondo, não, pela legislação atual, não alteraria o caso do ministro Pazuello, que fez lá, na opinião de muitos pode ser diferente, no meu entender, fez um trabalho muito importante, já que o acordo com a Fiocruz, junto a Oxford, foi executado por ele no valor de 2,5 bilhões. O próprio acordo com a Organização Mundial da Saúde, também no consórcio COVAX Facility, de 2,5 bilhões por ele, e o protocolo de intenções de comprar tudo que o Butantan produzisse, além de se envolver no contexto logístico, num período da pandemia, e o Pazuello, ele é expert em termos logísticos, no meu entender, executou um trabalho muito positivo, tanto que na reunião em que ele assinou o contrato com o Butantan, estavam presentes todos os governadores e o Ministério da Saúde estava sempre sendo elogiado por todos eles. Então, a medida provisória da deputada não abrange esse aspecto. Muitas vezes também fica uma ideia do número de militares no governo. E eu fui lá no portal da Transparência até para verificar os cargos comissionados, como está atualmente. Na época do governo Temer, era semelhante também no governo do PT, era em torno de 1.900. Hoje, esses cargos são em torno de 2.600. Mas é importante uma relação interessante. Hoje, esses cargos, eles correspondem a 18% dos cargos de confiança do governo. 18%. Anteriormente, correspondia a 15%, 16%. Então, o aumento de militares nos cargos de confiança foi de 2%, 3%. Então, há uma preocupação de todos nós, mesmo no meu caso, como político, de preservar as Forças Armadas, tanto que nós nunca vamos ter uma oportunidade de ir num quartel e de querer fazer uso da palavra ou uma preleção política. Isso é inadmissível. O Estatuto prevê de forma contrária a isso, a própria Constituição. Por isso que o militar da ativa nem pode ser filiado a um partido. Muito obrigado, deputado, pela participação aqui no Headline News. A gente sempre agradece a participação do senhor. Eu que agradeço, Michael. Um grande abraço para todos.